Boa noite, caros ouvintes. A matéria em pauta, como tem sido frequentemente o caso de apresentar, é o Sínodo da Amazônia. Aqui eu tenho uma reportagem excelente, ampla, completa, minuciosa, preparada pelo jornal Catolicismo, com base numa reportagem feita por dois excelentes profissionais, Paulo Henrique Chaves e Nelson Barreto. O trabalho consiste no seguinte: visitaram os redutos mais conhecidos como tipicamente de população silvícola, né? E lá então colheram em loco depoimentos, comentários das populações. E a conversa muito amistosa, muito cordial, girou em torno exatamente das questões ventiladas hoje em dia. Quais sejam? O índio quer ser uma espécie de objeto de zoológico, visto por todos como algo exótico, excêntrico, inusitado, insólito, heteróclito. Sim ou não? Segundo, deseja um índio formar um reduto à margem da sociedade, contrapondo-se à civilização, estabelecendo, por assim dizer, um quisto tribal, neopagão, em sentido oposto ao rumo delineado pela providência, no que se refere ao destino do Brasil, que é constituir um país altamente católico, sob o bafejo de Nossa Senhora Aparecida, e ser cada vez mais a terra de Santa Cruz. Outra questão: os índios verdadeiramente tais, que moram, que habitam os locais tidos como fontes de desajustes, de desentendimentos, dissídios entre raças e povos e etnias, etc, etc. Bem, esses índios, francamente, se acham numa atitude de luta de classes contra os brancos, e tendo-os em conta de opressores, de inimigos da dita cultura autóctone indígena, seriam, portanto, esses índios animados dos sentimentos mais furibundos de revolta contra o chamado colonizador ou catequizador branco, contra os missionários, em suma, que séculos atrás tiraram o Brasil da situação que nós bem conhecíamos e introduziram no seio da cristandade. Bem, essa reportagem, de uma maneira muito sugestiva e muito concreta, porque as entrevistas vão aparecendo sucessivamente num contexto muito fluente, muito acessível, muito claro, muito elucidativo. Então, esses depoimentos, essas afirmações, no seu conjunto, demonstram o seguinte: há uma propaganda que apresenta o índio de uma forma que corresponderia, digamos, ao mito do bom selvagem. O bom selvagem escogitado, gizado por Rousseau, no século XVIII. Então, há esse mito, né, do bom selvagem, e o verdadeiro índio, que é aquele que labuta, que pena, que deseja integrar-se à sociedade e ser tratado
como um brasileiro, como um patriota, como alguém que deseja desenvolver suas apetências, capacidades, potencialidades e, por que não, constituir um dos elementos motores do progresso e crescimento do Brasil. Bom, então essas duas aparências de índio, essas duas visões, essas duas caracterizações, evidentemente se opõem. A primeira é mítica, romântica, completamente ilusória. E aqui nós temos o retrato, então, concreto do que é o índio. Não o índio da propaganda, que corresponde à onda neotribal, à onda neopagã, que nesse sínodo é apresentada como sendo a voz dominante dos grupos indígenas, uma balela perfeita, sem nome. E então, essa é a propaganda, de um lado, e de outro nós temos, então, o índio como parte integrante da vida brasileira. Esse índio que vive no Brasil junto com os demais membros da coletividade, pessoas de toda índole, de todas as índoles, raças, origens, etc., etc., deseja ser mais um entre os brasileiros, e não um objeto de vitrine, e não um objeto de exibicionismo. Certo? A reportagem, então, eu recomendo que leiam, é o Catolicismo de setembro de 2019, número 825. O título é esse: Tribalismo ou Civilização? O Sínodo da Amazônia faz opção preferencial pelo miserabilismo tribal, que nada tem a ver, que nada tem em comum com a verdadeira índole das populações indígenas, o que há de mais característico da parte delas, que desejam contribuir possantemente para o crescimento e grandeza de nosso país. Bem, à vista disso, como não mencionar, ainda que é um passant, uma declaração recente feita pelo arcebispo de Aparecida, D. Brandes, recomendo a todos que leiam, portanto, esta reportagem, apresentem sugestões, levantem pontos a debater, eventuais objeções, se as houver, e que nós possamos, então, tratar desse assunto meticulosamente. A matéria é muito substanciosa e inédita. Claro, recomendo mais uma vez, insto a todos a que se inscrevam no canal, a que acompanhem a programação e façam, portanto, a parte que lhes cabe nesse empenho que temos de esclarecer a opinião pública católica sobre os malefícios gravíssimos que estão sendo preparados às vésperas do Sínodo da Amazônia. Cumprimento a todos e espero que possamos continuar com o tema largamente. Boa noite.